Então, o principal é o seguinte: acidente de trânsito, gente, não é normal. Não é normal. Tem uma frase muito interessante de Joseph Stalin, que foi o grande ditador da Rússia lá durante 1920 em diante, pegou a Segunda Guerra, né? Foi sucedido depois pelo Nikita Khrushchev. Ele diz uma frase muito interessante, fala o seguinte: se morrer 2, 3, 5 pessoas é uma tragédia, milhares é uma estatística. Então, quando a gente fala que morre 200 pessoas por ano em Belo Horizonte de acidente de trânsito, é estatística. Uma vez eu estava discutindo com um jornalista, quando começou a se colocar radar na cidade, ele falando que a radar é a indústria da multa, não sei o que e tal, eu virei para ele e falei assim: escuta, você recebeu lá na redação do seu jornal a relação dos nomes das pessoas que tiveram a vida salva porque colocaram radar na cidade? Eu falei: não recebi não, ele mandou semana passada, o Pegatrans mandou para todo mundo, você não recebeu não? Não recebi não, vou até ligar lá. Aí ele falou e falou assim: como é que fizeram uma relação de quem teve a vida salva? Como é que vocês souberam quem tem a vida salva? Você está me gozando, não tem jeito de você falar, como é que você sabe quem a vida foi salva? Eu virei para ele e falei assim: é muito fácil essa relação, basta você desligar todos os radares, no final do ano você pega o obituário e as pessoas que morreram. Essas são as pessoas que poderiam não ter morrido se os radares tivessem ligado e a velocidade tivesse mais baixa. Então, essa questão de você achar que as coisas podem, assim, isso é normal, sempre morre alguém. Não existe sempre morre alguém. Não pode existir sempre morre alguém, porque esse alguém pode ser a gente, pode ser a família da gente. Em 2010, nós tivemos 1.300.000 pessoas morrendo de acidente de trânsito no mundo. 1.300.000 pessoas. Isso dá mais ou menos 3.500 pessoas por dia no mundo morrendo por causa de acidente de trânsito. Nenhuma doença de nada, nenhuma guerra, nada disso consegue fazer isso. Compara com a população de Belo Horizonte, 2,5 milhões. Nós temos mais ou menos meia Belo Horizonte morre todo ano pelo mundo afora de acidente de trânsito. 2020, a previsão é que sejam, se não fizer nada, 1.900.000 pessoas morrendo de acidente de trânsito no mundo. Gente igual a gente. Gente que tem sonho, tem família, tem expectativa de vida, tem trabalho para fazer, que sustenta os outros, que estuda, que quer crescer. Essas pessoas estão nessas 1.900.000. E geram 10 milhões de feridos graves, muitos dos quais ficam com sequelas o resto da vida. O primeiro cara que morreu no trânsito foi em Londres, com um veículo motorizado. Foi em Londres, agosto de 1896. Primeiro acidente de trânsito, veículo motorizado que se tem notícia. De lá para cá, estima-se que 40 milhões de pessoas já morreram por acidente de trânsito no mundo. Isso dá umas 50 bombas de Hiroshima, mais ou menos. Então, em 2011, a ONU lançou a Década Mundial de Ações pela Segurança no Trânsito. Tá? Essas ações, né, ela tem esse símbolozinho aqui, né, que é a Década Mundial. Né? A ONU fez um acordo, um convênio que 142 países, inclusive o Brasil, assinaram para ter ações efetivas para a segurança de trânsito. O objetivo é reduzir em 10 anos a 50% o número de mortes e feridos. Em vez de chegar em 1.900.000, chegar em 950.000, que já é gente pra caramba, né? É gente pra caramba. A Suécia, ela tem um princípio muito legal. Ela fala o seguinte: não é aceitável que ninguém morra em acidente de trânsito. Qualquer pessoa que morra em acidente de trânsito é não aceitável. A sociedade não pode aceitar que alguém morra em acidente de trânsito. Independente se é
sueco, se é imigrante, se é o que for. Ninguém pode morrer de acidente de trânsito na Suécia. A Volvo, que é aquela indústria automobilística sueca, ela pretende que até 2020 não vai haver nenhum acidente de trânsito com mortes que envolvam um veículo Volvo no mundo. Assim, como assim? Eles estão colocando a tecnologia embarcada de tal forma, isso já tem em carro de linha. Por exemplo, o caminhão ele vem, se o camarada frear na frente, se o motorista do caminhão não vir, o caminhão para. Ele tem um sensor que ele não deixa o caminhão passar na frente dele. Se vê uma motocicleta cortando pela direita, ali naquele ponto cego, o caminhão detecta, começa a piscar, dentro do painel do caminhão, começa a piscar avisando o motorista que tem uma motocicleta do lado de cá. E se o motorista tentar fechar a motocicleta, o caminhão não vai. O veículo, ele detecta a beirada da estrada e detecta se tem pedestres. Então ele começa a prestar atenção nos pedestres. Se um menino correr, o caminhão para sozinho. Então eles estão desenvolvendo isso, que a ideia é que não tem um veículo Volvo. Eu vi uma palestra, envolvido no acidente, eu vi uma palestra de um diretor da Volvo falando isso, aqui em Betim. Aí um camarada de uma transportadora virou e falou assim: ô doutor, isso aí é muito bacana, mas só que o dono da nossa empresa não compra um caminhão que tem isso. Não tem jeito de obrigar, não tem jeito de vocês obrigarem a ter isso, não? Os caminhões todos serem assim. O cara da Volvo virou e falou assim: olha, o meu caminhão que tem isso custa X. Tirando isso tudo, ele vai custar 60% do X. Todos os outros fabricantes fazem o caminhão dos 60% do X. Quer perguntar? Por favor. Você chama? Marina? Marina, obrigado. Isso é um fato que acontece direto. Eu fui fazer uma palestra, fui convidado para fazer uma palestra sobre segurança de trânsito na Associação de Pais do Colégio Pitágoras. Na época eu era presidente da Begatrans. Aí eu conversei com o pessoal do Pitágoras, eu peguei o nome de 6 alunos do Colégio Pitágoras que tinham morrido de acidente de trânsito, sendo que 3 tinham sido atropelados na porta das unidades do Pitágoras. Aí eu falei que eu ia começar a palestra, falando para os pais e para os alunos, que eu ia começar a palestra mostrando a foto desses alunos. Eu falei assim: fulano de tal morreu tal dia, fulano de tal morreu tal dia, fulano de tal morreu tal dia. Nós vamos parar com isso, né? Não deixaram eu fazer a palestra. Na hora que eu falei isso, o diretor do hospital falou: então não, com isso aí não. Eu falei: mas sem isso eu não vou. Não deixaram, porque isso que você viu, que aconteceu no colégio, é o que acontece. Se vocês forem olhar, quantos alunos da FUMEC já perdeu de acidente de trânsito ao longo da vida, o curso de arquitetura? Quantos já perderam? De certo, vários. Certo? Então, isso é muito, muito doloroso, né? E aí você falou um negócio, já está há 4 anos. Tem uma coisa que é muito cruel, mas que a gente fala que quando a gente fala que tem 10 milhões de acidentados graves, muitos deles nunca mais vão andar.
Nunca mais vão andar. Eu fui júri do Prêmio Volvo de Segurança de Trânsito um ano e tinham vários trabalhos feitos por vários lugares, várias pessoas do Brasil inteiro. E tinha um trabalho de uma cidade, São Bento do Sul, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que era muito interessante, que eles pegaram 4 pessoas que ficaram paraplégicas e pediram que eles contassem a história. Como é que foi? Tá? E o que virou a vida das pessoas? Gente, não tem filme, nem novela de Globo, nem nada que seja mais chocante do que você ver a pessoa contando um fato real acontecido com ela, sentada na cadeira de rodas. Né? Então, obrigado, Marina. Então, quais são as ações imediatas? Primeiro, educação. O Código de Trânsito fala que a educação para o trânsito ela é obrigatória em todos os níveis educacionais, do 1º ao 3º grau. Ela é obrigatória. Vocês têm aula de educação de trânsito aqui, é claro, né? Não? Mas é obrigatório. Vocês não têm? Mas é obrigatório. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu coordenei 2 turmas de pós-graduação e educação de trânsito aqui dentro da FUMEC. E o aluno de educação do trânsito não é um cara para aprender, não, é o cara para ser um multiplicador. É como tem essa lei que manda fazer isso, nós estávamos ensinando as pessoas como que eles iam ensinar a educação de trânsito nos colégios, nas faculdades, essa coisa toda e tal. Quando formou a primeira turma, essa primeira turma, nós estávamos com a segunda em andamento, essa primeira turma chegou e se organizou e falou o seguinte: nós já estamos preparados, formados, já estão preparados para mexer com a educação de trânsito, vamos fazer um projeto piloto dentro da FUMEC. Nós vamos começar a mexer com a educação de trânsito dentro da FUMEC, gratuitamente, para a gente ter como se fosse um estágio. Então vamos fazer educação de trânsito de acordo com a lei dentro da FUMEC. A diretoria da FUMEC não deixou, porque não cabia na grade curricular, porque o MEC, não sei o quê, porque isso podia gerar algum tipo de custo, não estava nas planilhas de custo, não sei o quê. A diretoria da FUMEC não deixou. Nós lutamos, fizemos um projeto, apresentamos um projeto para a diretoria, não deixou. Sabe o que eu fiz? Encerrei o curso. Como é que eu ia virar para um camarada, trazer ele, né? Porque o curso de pós-graduação é um mercado. Qualquer curso que essa faculdade paga é o mercado. Então eu ia virar para o meu cliente e falar assim: olha, eu vou formar você para que você possa ser um professor dentro de uma faculdade. O cara fala: que legal, como é que funciona a FUMEC? Não, a FUMEC não pode funcionar. Eu falei: não tem jeito. Cancelei o curso. Falei: não vou fazer mais esse curso, não, acabamos com o curso. Quer dizer, não tem jeito da gente lutar com isso, porque a educação para trânsito não é importante. Apesar de morrer 43 mil pessoas por ano, em 1,3 milhão. Então, a primeira educação, ela parte desde criancinha, ensinar as pessoas a respeitarem, para serem respeitadas. Vocês querem ver? Eu gosto muito de citar, sempre que eu venho aqui, eu cito um exemplo, para vocês entenderem o que é educação do trânsito, o que é educação de uma forma geral. Todos vocês estão acostumados a comer comida aquilo, né? Eu chego num restaurante de comida aquilo, estou assim, estou com nada na mão, né? Não tem coisa nenhuma, no máximo um celular. Eu entro na fila, tem umas 6 mesas vazias, tem 3 pessoas na minha frente, vai estar tranquilo, né? Vou lá, estou servindo, na hora que eu peso lá na balança eu olho, todas as mesas estão ocupadas por bolsas e mochilas. E está cheio de gente atrás de mim, que chegou depois do que eu, foi lá, colocou a bolsa na mesa e foi para a fila lá atrás. Eu fico com o prato na mão porque eu não tenho lugar para sentar. Eu cheguei primeiro que as pessoas e elas passaram lá na frente e colocaram. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam assim: olha, Osias, mas se eu fizer isso eu não sento. Ok, quem não senta sou eu. Então, isso é tão natural a gente fazer isso, que assim, é um costume, você já chega lá e põe. A gente esquece que tem gente que não tem nada. Eu estava num restaurante de comida aqui na Savassi, o
camarada chegou, deixou o celular e foi lá para trás da fila. Eu tinha acabado de comer, eu peguei o celular dele, fui lá no caixa e falei assim, alguém esqueceu isso aqui. Peguei o celular e fui embora. Sei lá o que o cara chegou lá, pô, roubaram meu celular e tal. Alguém deve ter, foi um careca que levou seu celular aí. Né? Mas a gente é tão acostumado a fazer as coisas erradas que não percebe. E nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que está se discutindo a corrupção de uma forma geral, né? Que a gente vai vendo que a corrupção vai desde lá em cima do escândalo da Petrobras, não sei o que lá, papapá, e vai vendo até as pequenas coisas que a gente, como pai, ensina para os filhos a ser mais esperto, a tentar burlar, a tentar furar fila, a tentar ser mais esperto. Quer dizer, todas essas coisas a gente vai fazendo com naturalidade. Só que isso no trânsito mata. A grande diferença é essa. Então, a educação ela tem que ser... A ONU ela tem uma diretriz muito interessante sobre educação. Chega dessas campanhas perfumadas sobre acidente de trânsito. Todos os países que resolveram o problema, que reduziram o número de mortes no trânsito, passaram para fazer campanhas absolutamente fortes na televisão, nos rádios. Aí o cara fala assim, pô, mas esse negócio é muito chocante. Eu não trouxe nenhum filme desses para vocês verem aqui, não. Mas os países mudaram a tônica de ficar falando, educação para trânsito não é coisa lúdica, não. O trânsito mata, você tem que preparar a pessoa para não morrer e não matar. A outra coisa foi a questão da alcoolemia. Quando fizeram a lei seca aqui no Brasil, foi um estardalhaço, porque, putz, eu não posso mais sair para balada e beber. A quantidade de gente que morre por causa de álcool, em acidente de estrada, acidente dentro da cidade, é uma coisa terrível. Gente, eu vou falar uma coisa que, quando eu falo, choca muitas pessoas. É tão natural a gente achar que dirigir bêbado é normal, é tão comum isso, que nós tivemos um fato em Belo Horizonte terrível, que foi essa menina Paula Antonini, que teve um acidente e perdeu a perna. A Paula Antonini, ela estava na Raja Capag com o namorado, estavam colocando coisa no porta-malas do carro, veio outra menina num Fiat Cinquecento, bêbada, bateu, prensou ela na traseira do carro dela, ela perdeu a perna. A menina, além de estar bêbada, estava com o celular na mão, possivelmente consultando para saber onde que estavam as blitz. Isso não se sabe, mas há uma possibilidade disso. A Paula Antonini, hoje é considerada, ela inclusive tem uma rede de lojas aí que ela está sendo modelo da campanha de não sei o que da loja e tal. Ela teve uma recuperação, uma posição extremamente legal. Ela tinha 20 mil seguidores no Instagram, hoje tem mais de 100 mil. Ela tinha não sei quantos mil no Facebook, hoje tem também, assim, multiplicou por 5. Teve cobertura, foi nos programas da Globo, essa coisa toda. Agora eu vou analisar quem é a Paula Antonini. É uma menina linda, modelo e rica. Então ela teve toda a infraestrutura necessária para ela superar aquilo e sair lá na frente. Fosse a Paula Antonini, uma menina pobre, podia ser bonita ou o que for, mas que fosse uma menina pobre, ela não teria condição financeira para acontecer o que aconteceu com ela. A Fátima Bernardes não ia chamar uma menina pobre para ir lá no programa dela, para essa coisa toda. Ela não ia, a menina era modelo. Então, não há nenhum demérito nisso que eu estou falando, não. O que me choca é o seguinte, que nem um momento essa menina com mais de 100 mil seguidores no Instagram foi capaz de falar assim, se a fulana não estivesse bêbada, eu estava inteira. Nem um momento. Eu não vi um comentarista, uma desses comentaristas que tocam nesse tipo de assunto, de moda, de não sei o que lá, as pessoas que entrevistaram eu não vi uma pessoa virar e falar assim, se a menina não estivesse bêbada, você não estava aqui, você estava inteira, levando sua vida normalmente. Ninguém.
Por quê? A menina está bêbada, era uma menina também, ela tem um cinquecento, então ela não é nenhuma menina pobre também, não. Não sei nem quem é a moça que bateu nela. Mas em momento nenhum, ela pegou aquilo e usou para fazer com que outras pessoas não ficassem na mesma situação. Se ela chegasse e falasse para 50 mil, gente, está vendo o que dá beber e dirigir? Não é normal, eu estou sem uma perna, porque alguém bebeu e dirigiu. Em nenhum momento ela falou isso. Então, por quê? Estou falando que ela está errada, não entra na cabeça dela, para ela continua sendo normal as pessoas irem para a balada e voltar dirigindo o carro. Gente, não é normal. E a outra coisa é a questão da velocidade. A ONU recomenda seriamente fazer redução de velocidade. Paris está com todas as ruas de Paris com velocidade máxima de 40 km por hora. Nova York está com todas as ruas dentro de Manhattan com velocidade máxima de 42 km por hora. Madrid está com o centro de Madrid inteirinho com velocidade máxima de 30 km por hora. A quantidade de cidade mundo afora que está baixando a velocidade é incrível. Tá? E nós vamos ver por quê. Isso aqui é um gráfico que tem a probabilidade de um pedestre atropelado morrer em função da velocidade do carro. Tá? Então a gente vai vendo o seguinte, aqui nós temos a 30 km por hora, a probabilidade de um pedestre morrer é na faixa de 10%. Se atropelar a pessoa, tem 10% de chance de morrer. É aquele que ela caiu e bateu a cabeça no chão, ou bateu a cabeça no para-choque do carro, alguma coisa desse tipo. 10% de chance de morrer. Quando a gente passa para 50 km por hora, essa probabilidade já é 85% da pessoa a 50 km por hora atropelada. Quando chega a 70 km por hora, a probabilidade é 100%. A pessoa que escapa de um atropelamento a 70 km por hora é aquela exceção que confirma a regra. É aquela pessoa que alguma coisa ajudou e ela escapou. Né? Então, o que a ONU percebeu? Nós temos que pegar essas velocidades nas áreas urbanas que estão aqui e trazer para esse lado de cá, para baixo de 50, para aumentar a chance dos pedestres sobreviverem. Bom, e esse gráfico mostra uma coisa muito interessante, a velocidade do carro. Eu tenho aqui a velocidade, a 30 km por hora, se tiver atropelamento, 5% das pessoas morrem, 30% saem ilesos, 65% ficam feridos. Isso vai aumentando a 50%, isso aqui passa para 45% morre, 5% saem ileso e 55% ficam feridos. A 65 km por hora, nós já temos 85% morrem, 15% saem feridos, ninguém fica mais ileso, ninguém sai sem ter um machucado grave. 80 km por hora, todo mundo morre. Não tem jeito, todo mundo morre. Então, aí tem essa política séria de redução de velocidade. O radar, colocado nas cidades, ele tem a função principal de salvar a vida. Tem uma coisa que eu brigo muito com o pessoal da prefeitura, com a BH Trans. O prefeito tem um pouquinho de paciência comigo, que é o seguinte: todo mundo acusa o radar de ser a indústria da multa. O radar é a indústria da vida. Porque o radar que permite que você traga a velocidade daqui para cá e aumente a possibilidade das pessoas ficarem ilesas. Aí vamos analisar o que acontece no Antônio Carlos. Antônio Carlos está entupida de radar, né? Aí todo mundo fala assim, nossa, os caras devem estar arrecadando um dinheirão no Antônio Carlos. Você sabe o que aconteceu no Antônio Carlos com o número de multas no Antônio Carlos? Reduziu. Antônio Carlos hoje tem menos multa do que Antônio Carlos há 3 anos atrás. Por que aconteceu isso? Você tinha radares quase de quilômetro em quilômetro. Então todo mundo passava no radar, freava
ia para 90 km por hora, chegava no outro radar, freava, ia para 90 km por hora, chegava no outro radar. Aí, de repente, esse cara que está 90 não consegue baixar para os 60, tem 7 de margem, né? Ele baixa para 68, passa no... Tomei por 1 quilômetro, mas ele estava 90 antes, né? Ele passa ali. Então, essa quantidade de multa era muito grande. O Begatrans entupiu de radar. O que acontece com as pessoas? Não dá para fazer 90. Eu vou ficar doido se eu ficar fazendo assim, então eu vou logo a 60 o tempo todo. Então as pessoas, em vez de olhar para o radar, estão olhando para o velocímetro. O que aconteceu com o estresse no trânsito na Antônio Carlos? Reduziu. Porque antes você queria andar 60, era neguinho piscando farol atrás de você, era cara costurando. Se você tinha um espaço de 50 metros entre você e o carro da frente, o cara de trás queria que você chegasse lá e encostasse na traseira do carro da frente, porque está perdendo espaço. Agora não, está todo mundo andando na velocidade, não tem importância qual a distância que você está de um carro do outro. É comum você sair junto com o carro, andar Antônio Carlos todo, aquele carro do seu lado ali, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, todo mundo junto. O estresse do trânsito diminuiu. O número de acidentes na Antônio Carlos caiu drasticamente. E o número de multas reduziu. Aí a TV Globo me chamou para fazer uma matéria que eles tinham descoberto que quando aumentou o número de radar em Belo Horizonte, diminuiu o número de multas. Então o radar é deficitário. Nós temos que acusar que o radar está sendo deficitário. Não. O correto, como é que o radar é pago? O radar não é pago pelo número de multas, não. O cara que faz o radar, ele aluga o radar para a prefeitura e ele recebe um valor mensal pelo trabalho dele, independente do número de multas que tenha. Então, se o radar não multar ninguém, ele recebe um valor. Se o radar multar 10 mil pessoas, ele recebe o mesmo valor. Então, se o radar não multar ninguém, a prefeitura tem que tirar dinheiro de algum lugar para pagar o cara, né? Aí, o que é melhor? Eu usar o dinheiro público para pagar a internação hospitalar, 60% dos leitos do Sara Kubitschek seria de acidente de trânsito, ficar pagando essas coisas todas. O Brasil gasta por ano 50 bilhões de reais com acidente de trânsito. 50 bilhões. Bota a Petrobras nisso, né? Considerando desde o custo de hospital, o custo de limpeza da via, o custo de perdas materiais, seguro, aposentadoria, né? Enterrar a pessoa, né? o enterro. Quer dizer, todos esses custos somam no Brasil 50 bilhões. Se em vez de gastar 50 bilhões com morte, com acidente, eu gastasse 5 bilhões pagando radar, eu estava economizando 45 e salvando uma quantidade de vida.